Eu começo a edição de hoje, desta quarta-feira, falando do primeiro caso de ferrugem asiática da soja identificado na safra 2024-2025 aqui na região oeste da Bahia. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui ao nosso estúdio o gerente de agronegócios da AIBA, Aloysio Júnior. Bom dia, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Luciane, bom dia a todos os telespectadores aí do Bom Dia Barreiras. Falar de ferrugem asiática, Aloysio, o que é a ferrugem asiática? Então, a ferrugem asiática é um fungo, proveniente do Pharcospora pachyris, do patógeno. Ele tem um grande potencial virulento, de atacar as lavouras de soja, especificamente. Chegou aqui na Bahia, na verdade, lá no início dos anos 2000, meados de 2004, 2008. Causou inúmeros danos potenciais, perdas aí acima de 90% nas lavouras de soja. E, de certa maneira, desde as criações da institucionalização dos programas nacionais de combate à ferrugem asiática da soja, junto ao Ministério da Agricultura, junto às parcerias público-privadas, de certa maneira a gente vem aprendendo a conviver com esse patógeno ao longo das safras. A AIBA tem um controle em cima dessa questão da ferrugem aqui na região, né? Perfeito, A AIBA, por meio do Programa Fitossanitário da Soja, ele foi criado na safra 17 e 18, junto com as parcerias institucionais, por meio das entidades ligadas ao agronegócio, a Fundação Bahia, a ABAPA, as demais entidades que compõem o Programa Fitossanitário, a própria ADAB, que é justamente a Agência de Defesa do Estado da Bahia, formataram inicialmente esse programa e desde quando foi criado, as medidas fitossanitárias elas vêm sendo reforçadas aqui na região, fazendo que a cada safra esse patógeno esteja dentro do manejo e do controle previamente previsto e estabelecido. Queria que você falasse dessa identificação, especificamente dessa safra 2024-2025, como é que foi e se já está controlado? Bom, o primeiro foco ele foi identificado no dia 5 de fevereiro, em campo. Porém, ele foi diagnosticado oficialmente em laboratório no dia 10 de fevereiro, como é que foi a estratégia, Por meio dos coletores de esporos, que temos na região aí, por meio da ABAPA, chamado popularmente de caça-esporos, algumas populações de esporos haviam sendo notado um aumento significativo naquelas determinadas regiões, que chamamos de pressão, Essa pressão aumentada naqueles determinados núcleos de esporos, que é justamente o meio de propagação desse fungo, do Pharcospora pachyris, chamou a atenção da equipe. Então, por meio de levantamentos técnicos fitossanitários a nível de campo, foi adotada a estratégia de monitoramento naquela determinada região, naquele determinado núcleo, e lá no município de Correntina, distrito de Rosário, em uma determinada fazenda, foi diagnosticada esse patógeno e foi encaminhada para laboratório oficial credenciado, onde de fato foi diagnosticada a presença, a confirmação positiva para a doença. Depois de diagnosticado, o que é feito nesse local, Aloysio? Bom, a primeiro momento a gente trata, no dia 5, como uma amostra como suspeita, Então, de certa maneira, essa amostra sendo suspeita, ainda ela passa por uma confirmação. Uma vez confirmada, a equipe retorna à propriedade, justamente para orientar o produtor, juntamente com relação ao cumprimento do plano de manejo, justamente com relação ao que deve ser feito, a aplicação de fungicidas, a tratamento curativo e remediativo. E, principalmente nas demais áreas, as áreas adjacentes, ou seja, os vizinhos, é reforçado o monitoramento naquela determinada localidade, justamente porque esse fungo ele se propaga fácil, ele se propaga pelo vento, os esporos eles conseguem, existem pesquisas que eles vão até a vários quilômetros, ao alcance de distância. Então, de certa maneira, a equipe tem esse cuidado de reforçar essas estratégias. Então, eles orientam os produtores rurais, principalmente nas fazendas vizinhas, contra o cumprimento do plano de manejo, para evitar que, de certa maneira, esse patógeno se propague. Certo. No caso, a ferrugem asiática foi identificada tardiamente nessa última safra, a gente pode dizer isso? Sim. Desde a safra anterior, a ferrugem ela tem um comportamento, vem adotando um comportamento diferente, a biologia do patógeno vem mostrando isso, Então, esse fator, esse aspecto que ele vem apresentando aqui na nossa safra tardiamente, ele é relevantemente positivo,
Por quê? Porque anos anteriores, sempre esse patógeno chegava à nossa região entre novembro e dezembro. Esse período de novembro e dezembro é um período muito crucial, porque boa parte das lavouras ainda estão no período vegetativo, iniciando o período reprodutivo, que de certa maneira, quando ela acontece de chegar nesse período, causa danos maiores às nossas lavouras, e a capacidade de virulência, de propagação do patógeno acaba sendo maior. Então, quando o patógeno vem demonstrando uma chegada, um aparecimento na forma tardia, ou seja, quando a maioria das lavouras já estão chegando na fase final de ciclo, ou seja, no mês de fevereiro ou mês de março, de certa maneira, entre aspas, né, digamos assim, é um parênteses que a gente tem que fazer, é um aspecto ainda positivo, né? Claro que requer um cuidado, né? A gente sempre acaba monitorando e reforçando as estratégias de monitoramento para que isso, de certa maneira, a gente não acaba perdendo esse controle. Certo. Só para a gente finalizar, a IBA vem trabalhando para que isso não aconteça mais na região, né? Perfeito. A IBA, juntamente com os parceiros, né, a BAPA, a Fundação Bahia e a própria ADAB, vem reforçando as estratégias de monitoramento, né? A gente tem esse cuidado. Desde do ano passado, de certa maneira, esse aparecimento vem do foco. O primeiro foco vem aparecendo no mês de fevereiro, um aspecto tardio. Isso vem demonstrando a excelência, a resiliência do programa. Hoje, o programa é considerado um dos programas mais eficientes do país. A própria Embrapa, ela corrobora com essa informação, né? A Cláudia Godoy, a grande pescadora Cláudia Godoy, nas grandes reuniões, ela deixa claro que a Bahia é referência fitossanitária, né, para o nosso país, no aspecto do âmbito da ferrugem asiática. Então, o grande destaque que eu faço aqui, Luciano, com relação a isso, é justamente a união, né? Os produtores rurais aqui do Oeste da Bahia são bem unidos, são articulados, eles justamente apostam em iniciativas, né, fitossanitárias, de manejo, de boas práticas de manejo, e se unem juntamente às agências de defesa e às demais entidades para, de certa maneira, esse patógeno seja vencido, né? Ou seja, não cause demais prejuízos para uma boa safra. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.